A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que os irmãos estejam bem. Vamos aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estar fazendo aqui o comentário da nossa revista Adolescer Mais, 12 a 14 anos. Nós estamos trabalhando sobre a ética, né? A revista toda está falando sobre a valorização da ética cristã, né? A ética que é baseada na Bíblia Sagrada. E hoje a gente vai trabalhar a ética dentro do aspecto da sexualidade com o tema a ética cristã para a sexualidade. Como que a ética cristã orienta os cristãos, principalmente nós, falando assim para jovens, adolescentes que ainda estão em desenvolvimento, ainda vão passar por um processo de namoro, noivado, casamento, como que a Bíblia trabalha esses aspectos, tá? Fica conosco até o final, que no final dessa lição nós vamos dar algumas dicas aí para você trabalhar a dinâmica no início, no meio, no final dessa aula. A gente vai trabalhar aqui algumas ideias, dar algumas dicas aí para que você possa aí fazer uma aula show de bola, tá? Vamos começar então a nossa lição. Vamos aqui para o nosso texto de referência, que está em Romanos, capítulo 6, versículo 12 até o versículo 14. Olha o que diz: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Olha, uma coisa interessante que eu já queria destacar na leitura desse texto, né? Eu sempre tenho dito isso, que quando nós nos tornamos cristãos, quando nós aceitamos a fé, nós começamos a andar na contramão do mundo. Então é mais fácil a gente seguir a correnteza, seguir a onda, do que a gente remar contra a onda, contra a maré, né? Contra a multidão. Então a multidão segue um fluxo, é mais fácil você seguir o que a multidão está fazendo. Agora, ir contra os princípios do mundo, os valores do mundo, seguindo a palavra de Deus, é que a gente precisa exercer de fato a nossa fé. Então o texto está dizendo que agora nós não somente não servimos mais ao pecado, mas além de não servir ao pecado, nós temos que fazer com que o nosso corpo seja um instrumento na mão de Deus. Tá? Então a gente, além de não caminhar junto com a onda, com a maré, com a multidão, a gente vai contra, a gente agora vai lutar contra aquilo que o mundo prega como princípios, como regulamentos. Vamos dar uma pensada aqui e refletir sobre a lição antes de entrarmos propriamente ali nos tópicos. Na mensagem valiosa que está em 1 Tessalonicenses 4, verso 7, diz: Porque Deus não nos chamou para vivermos na imundície moral, mas antes na pureza. Já casa com o que eu falei lá no começo, né? Que Deus não, além de Ele nos tirar da imundícia, agora Ele nos coloca na rota da pureza, na contramão do mundo. E a verdade aplicada diz que a sexualidade cristã deve ser submetida a Deus e não aos padrões seculares. Gente, isso é um negócio muito sério. Eu faço questão de falar isso. Eu não tenho vergonha de dizer isso que eu vou dizer para vocês aqui. Eu trabalhava numa empresa e lá, dentre vários apelidos que eles colocaram em mim, e a gente sempre fica triste, dependendo do apelido, a gente fica triste. Mas esse apelido, propriamente dito, até hoje eu me alegro muito. Eu tinha apelido de magricelo, porque eu era bem magro. Eu tinha apelido de neguinho, porque eu era bem mais queimado do sol, porque eu trabalhava debaixo do sol. Então eu tinha vários e vários apelidos, né? Mas um apelido que me colocaram ali no meu trabalho, que eu muito me alegrava, né? Eles criaram até uma música para mim, baseado nesse apelido. E eu era chamado de Virginaldo, porque eu era solteiro com 20 e tantos anos, eu me casei com 28 anos, virgem, então eu era solteiro e virgem. Com 28 anos de idade eu me casei
e ainda era virgem, ainda para a glória de Deus. Me orgulho muito disso. Não tenho nada contra quem não aguentou, quem não sustentou, enfim, são coisas da vida e cada um conhece as suas dificuldades. Mas eu criei esse propósito no meu coração e mantive até o meu casamento. E aí lá no meu trabalho lá, quando meus amigos descobriram que eu era virgem, eles colocaram esse apelido em mim de Virginaldo. Criaram uma musiquinha, então era o dia todo ali pegando no meu pé. E aí eu me lembro muito bem que quando eu saí dessa empresa para ir para que eu estou atualmente, esses pelo menos dois apelidos ali caíram por terra, né? Um porque eu acabei me casando e engordei um pouco mais, então o apelido de Palito caiu por terra, e o outro apelido de Virginaldo também acabou sendo desfeito porque eu me casei também. E aí eu acabei perdendo, né, digamos assim, a virgindade, né? Mas eu me sentia muito orgulhoso, porque para eles isso era uma coisa retrógrada. Para eles como é que eu estava conseguindo fazer isso? Mas para mim era um privilégio, para mim era uma honra saber que eu estava me guardando para minha futura esposa. Então, o pensamento cristão, ele vai se chocar com o pensamento do mundo. Não tem jeito, gente. Se a gente quiser viver uma vida santa, uma vida para Deus, uma vida respeitando a palavra de Deus, a gente vai ser confrontado. Nós vamos receber apelido de tudo quanto é jeito. Mas não se preocupe, porque isso para nós deve ser uma honra, tá bom? Vamos aqui então para a nossa introdução. Olha o que diz. A sexualidade cristã é um assunto que deve ser tratado e debatido na igreja e nos lares, pois é uma criação de Deus. E ele tem os padrões estabelecidos em sua palavra. Então, se o padrão para a sexualidade cristã, para o namoro, noivado, casamento, se esse padrão está na palavra de Deus, então qual é o lugar que a gente deve trabalhar isso? Em primeiro lugar, dentro da casa, nas famílias, baseado na palavra de Deus e também fazendo uma conexão com a igreja do Senhor, com os pastores, com os líderes de departamento, com os líderes de casais, com os líderes dessa área de família. Então a gente deve fazer esse trabalho em comunhão com a igreja, porque nós somos a igreja. Então, se a nossa família é sadia, a igreja é sadia. Se a minha família é uma família problemática, a igreja vai ter problemas. Então, a gente não pode desvincular a nossa família da igreja, porque a igreja é formada por famílias. Então, quanto mais a família estiver bem, melhor vai estar a igreja. Aí nós vamos agora para o tópico número 1, guardando a verdade. Eu vou destacar aqui alguns pontos importantes que o autor colocou na Bíblia. Você pode fazer aí o destaque na sua aula, quando você for dar. Eu vou destacar aqui, a Bíblia é um livro ultrapassado. Na época bíblica, a sociedade era outra. Quem garante que a Bíblia é a palavra de Deus, se ela foi escrita por homens? Esses aqui são argumentos que as pessoas usam quando a gente diz que está seguindo o que a Bíblia diz. Então, eles vão dizer, você está seguindo o que a Bíblia diz. Beleza, mas a Bíblia foi escrita há muito tempo atrás, a Bíblia está ultrapassada, a Bíblia é retrógrada, a Bíblia foi escrita por homens numa sociedade diferente da nossa. Então, são argumentos que eles vão usar para tentar tirar o nosso grande triunfo, né? Que é a gente não se basear nos conceitos da psicologia, da sociologia, dos conceitos humanos, mas a gente se baseia na palavra de Deus. E por se basear na palavra de Deus, eles vão tentar desqualificar o nosso livro, mas a gente ama as Sagradas Escrituras e por elas a gente vai caminhando, né? Na verdade, vivemos dias de tantas mudanças morais e éticas que é preciso sabedoria para reconhecer o que agrada ou não a Deus. Com certeza, a melhor maneira de fazer isso é consultar o nosso código de ética, que é a Bíblia, né? E fazer como o salmista. Salmo 119, verso 11, escondi no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E aí, nesse tópico aí, ele dá uma sugestão nessa revista, aí ao final desse tópico, para que pergunte aos adolescentes aí, pergunte à turma se eles já
escutaram alguém falando, os pais em casa ou algum líder na igreja, falando sobre os princípios que estão na Bíblia em relação a namoro. O que a Bíblia fala para namoro, noivado, casamento? Nós temos respaldo na Bíblia para sexo antes do casamento. O sexo deve ser antes, deve ser depois. Por que não pode ser antes? Por que deve ser depois? Se eles já ouviram sobre isso, se alguém já ensinou eles isso, tá bom? Para que a gente possa ter um norte de como que está a mente dos nossos alunos, e aí a gente vai continuar então aqui caminhando pela revista por essa lição. Tópico número 2, o amor do mundo versus o amor de Deus. São pontos extremamente opostos, né? O que é amor para o mundo? A Bíblia ensina que isso é uma corrupção do coração humano. O que é depravação para o mundo, que eles chamam de amor, para Deus é depravação. O que é felicidade para o mundo, muitas vezes para Deus é pecado. Então por isso que nós vamos ver que isso vai se chocar. O amor do mundo vezes o amor de Deus. Vou ler aqui um trecho da revista, abre aspas. Certa vez o apóstolo Paulo disse aos irmãos da igreja em Corinto: onde está o sábio, onde está o escriba, onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Isso significa que os princípios bíblicos não são aceitos por quem não se submete à palavra de Deus. Isso leva muitas pessoas a considerar os cristãos retrógrados que não sabem aproveitar a vida. Interessante, né? Eles dizem que a gente não aproveita a vida porque a gente não se entrega a coisas que é contrária à palavra de Deus. Então, aproveitar a vida para o mundo é desobedecer à palavra de Deus. Já nós acreditamos que por estarmos obedecendo a palavra de Deus, nós vivemos a verdadeira felicidade, né? São paradigmas que não se juntam, que não se misturam. Como é o óleo e a água, eles não se juntam, têm substâncias diferentes. Nós, quando fomos chamados e transformados pelo Espírito de Deus, a nossa vida se transformou de uma maneira que não tem mais como se juntar com os padrões do mundo. A gente agora vive na contramão dessa sociedade. Aí a gente vai ver aqui que ele vai dizer uma coisa aqui mais à frente. Um exemplo dessa diferença é o conceito de amor. Hoje, amor entre um rapaz e uma moça é considerado sinônimo de entrega irrestrita, inclusive com intimidade física. Mas o amor nos padrões de Deus é muito mais do que isso. Então, muitas vezes o rapaz, para dizer que a menina ama, aí ele pede uma prova de amor. E a prova de amor que ele pede é que a moça se entregue para ele numa relação sexual. E muitas vezes, para não dizer todas as vezes, que isso acontece ali, o encanto, né? Se havia algum tipo de encanto, ele é quebrado. E na verdade, quando há essa relação antes do casamento e desassociada da palavra de Deus e de forma rebelde, buscando prazeres humanos, ali você quebra um princípio bíblico. Por isso que ali o Satanás, ele entra naquela relação e desmancha tudo. Porque o intuito dele era só manchar a imagem dessa pessoa, né? Principalmente as nossas moças. No final nós vamos fazer aqui uma dinâmica que a lição ensina e a gente vai perceber que essas marcas, infelizmente, elas vão acompanhar as pessoas, né? Jesus vai perdoar, vai ter o perdão, vai ter a restauração da vida da pessoa, ela vai ser filha de Deus, mas as marcas, as feridas que é causada desses relacionamentos extraconjugais ou antes do casamento, ou relacionamentos que estão ferindo os princípios da palavra de Deus, eles trazem consequências muito desastrosas, né? E aí a lição também nos traz aqui no final já desse tópico uma recomendação de que a gente leia com eles a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, que fala sobre o amor, né? E aí a gente vai confrontar esse amor bíblico, que é o amor de Deus, o amor ágape, com o amor do mundo, um amor erótico, um amor que só quer buscar o proveito do agora. Cada um busca o seu interesse, a sua própria vontade. E a gente vai confrontar com
o 1 Coríntios 3, que vai falar sobre o amor de Deus, que é um amor sacrificial. E a gente deve praticar esse amor sacrificial também nesse padrão de sexualidade cristã. E aí a gente, partindo já para o final, nós vamos falar sobre uma escolha eterna. Na criação, Deus instituiu a intimidade física como um sinal de vínculo profundo, como uma expressão de amor entre um homem e uma mulher, adultos, que devem investir tempo, disciplina e domínio próprio no namoro e no noivado, a fim de se conhecerem melhor e se prepararem para o casamento quando se tornarem uma só carne. Então você tem um rapaz, você tem uma moça, um homem, mulher, homem, mulher, um homem, mulher, que se conhecem e eles se relacionam através do namoro, se conhecem, conhecem o perfil, conhecem a família, e eles vão se aproximando, daqui a pouco eles se noivam, preparam o casamento, a casa para morar, os móveis, organizam a vida financeira e depois eles vão se casar. E depois do casamento eles têm a primeira relação sexual, e na relação sexual a Bíblia diz que eles se tornarão uma só carne. É por isso que a palavra de Deus diz que aquele que se prostitui com uma outra mulher ou vice-versa, ele se torna uma só com ela. Então, por exemplo, a gente está aqui se relacionando com uma outra pessoa e se tornou uma só carne. E aí a gente se desvinculou dessa pessoa porque não era nossa esposa, a gente não se casou com ela e houve ali um fragmento, né? Se fragmentou, machucou, desmanchou aquela unidade de alma que havia sido criada ali. Por isso que o casamento ele visa proteger a família cristã, mas o casamento ele também protege essa aliança entre homem e mulher que é feita através da relação sexual. Então que nós possamos ensinar esses princípios aí para os nossos adolescentes, para que eles não vendam isso por uma aventura, que muitas das vezes dura minutos, quem sabe segundos, uma aventura às vezes tão rápida, não aproveitou nada daquela coisa e a consciência fica pesada, não se guardou para a coisa certa, fez a coisa errada, ficou com a consciência pesada, e muitas vezes, a lição vai nos falar aqui que muitas vezes vai ter as consequências, doenças sexualmente transmissíveis, consequências, gravidez precoce. A gente conhece moços de 13, 14 anos engravidando, e por causa da gravidez tem que parar de estudar, e por parar de estudar, aí o futuro já vai ser comprometido. Então uma série de coisas vão sendo colocadas em cima de uma decisão pensada apenas no desejo do momento. Por isso que nós não pensamos no desejo do momento, nós nos refreamos, nós colocamos um freio nesse ímpeto nosso, que é natural, adolescente, jovem, nessa fase é muito hormônio circulando, é muita testosterona, é muito hormônio circulando no corpo, mas a gente precisa se controlar. E a gente precisa entender que quando nós fazemos isso, estamos honrando a palavra de Deus. E Deus vai nos honrar. Deus vai honrar a gente como uma família abençoada. Olha o que diz 1 Coríntios 6,18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Apesar de nos dar orientações necessárias para uma vida plena, sabemos que o nosso Deus respeita as nossas escolhas. Ainda assim, ele nos alerta: tenha o propósito, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Ou seja, aplicar a ética cristã em todos os aspectos da nossa existência terrena é a certeza de seguir pelo caminho que leva aí para a vida eterna. Como conclusão da lição, nós dizemos assim, fiz esse resumão aí, que está aí no último parágrafo da nossa revista. Dedique-se ao Senhor em sua juventude e se fortaleça na palavra de Deus para vencer todas as tentações. Então a gente pode
usar o argumento de que é porque eu era jovem, é porque eu era imaturo, é porque você não sabe a dificuldade que eu passo. Então a gente pode colocar vários argumentos para dizer que a pessoa fez o que fez e tinha razões para ter feito. Mas a palavra de Deus diz que os frutos podem ser colhidos também. Assim como aqueles que decidem seguir a palavra de Deus, a ética da palavra de Deus na área sexual, se manterem firmes, puros, se guardarem para o seu cônjuge, essas pessoas estarão sendo também bem-aventuradas. E aqui, para nós trabalharmos esta lição, para você que chegou até agora aqui conosco, a lição vai nos dar uma orientação aqui bem interessante para a gente fazer ali uma roda com eles, reuni-los à mesa, ou então fazer uma roda, e a gente vai trabalhar ali um pouquinho sobre sexo, que sexo é pecado, né? Por que sexo é pecado? Se é uma coisa tão boa, se foi uma coisa criada por Deus, por que é pecado? E a gente vai ensinar para eles, então, que o sexo é uma coisa boa, mas ele é pecado porque ele é feito de maneira que desonra a palavra de Deus. Como que a gente faz isso honrando a palavra de Deus? Fazendo dentro do casamento, na relação entre homem e mulher. Então, na relação entre homem e mulher, dentro do casamento, você estará aí honrando a Deus. Para quê que é feito com homem e mulher? Porque um dos propósitos do casamento e da relação sexual é multiplicação, é produzir filhos. Então, daí a gente já imagina que outras formas de relacionamento estão fora do padrão de Deus. Tá? Também a lição nos traz aqui para a gente fazer uma dinâmica da seguinte forma. Vai pegar um papel A4 assim, você vai falando para eles e amassando o papel, dobrando, dizendo, olha gente, vocês sabiam que toda vez que a gente toma uma atitude na nossa vida, a gente vai sendo marcado por aquela atitude. Então você relacionou com uma pessoa, não deu certo, aí machucou a pessoa te machucou, e aí você tomou uma decisão numa área aí da sua vida, e isso te marcou também, te trouxe problemas, e você se arrependeu, mas teve ali as sequelas, e aí você vai conversando com ele e amassando aqui e dobrando essa folha, como eu estou fazendo com essa aqui. Depois você vai dizer para ele que isso é perfeitamente comum, é normal a gente cometer erros. Tá? O Senhor vai vir nos perdoar os nossos pecados, Ele vai nos dar uma nova oportunidade. Mas o problema é que ficam as marcas. Olha, esse papel era um papel liso, agora ele está todo marcado. Deus tem o poder de reescrever uma história, só que a história não pode ser reescrita sem essas marcas. As marcas vão ficar. Muitas delas são marcas dolorosas, marcas difíceis de superar. Então, por isso que a gente precisa tomar cuidado com as nossas atitudes, porque uma atitude mal pensada, uma ação impensada, ela pode levar a uma marca. Deus vai perdoar, mas a marca vai ficar. Deus vai reescrever a história dessa pessoa, vai reescrever, mas as marcas estarão lá para comprovar que a misericórdia de Deus veio, mas as consequências, os frutos, né, ele tem que ser, a pessoa tem que passar por isso. E por fim, para encerrar esta lição, a recomendação é que a gente ore, né? Aconselhamos durante essa lição e que no final a gente ore por eles, para que Deus dê força para essa juventude, para esses adolescentes, para eles permanecerem aí na presença de Deus, se guardarem, sabe? Criarem um propósito no seu coração, mesmo que namorem, mesmo que se relacionem com alguém, mas eles colocarem no coração de só vou me entregar para a pessoa, só vou fazer essa parte sexual obedecendo a esse princípio bíblico que é através do casamento. Eu vou honrar a palavra de Deus, eu vou honrar ao Senhor, o meu Deus. Tá? Você que nos acompanhou até agora e está a primeira vez nesse canal, a gente sempre traz algumas dicas aqui bem interessantes, né? Para que a gente possa melhorar a nossa aula. Você que tem uma sala de aula separada, em que o superintendente, eu já fui superintendente muitos anos, mais de 10 anos como superintendente, e às vezes a gente suava a camisa
para poder colocar quadro branco, para comprar televisão, data show, ornamentar a sala das crianças, colocar coisa bem parecida com adolescente, com jovem, com os irmãos, com as irmãs, separar as turmas, aquelas coisas todas. Mas a ponta principal, que é o professor, a gente não tem como mandar no professor, a gente orienta. Então, assim, aí a maioria dos professores chegam, pega a lição, abre a lição e começa a ler a lição. Não usa o quadro, não usa o data show, não usa uma TV, não leva um filme, não coloca uma música, não leva uma dinâmica. Então, qual é a direção que a gente dá? Dentro do assunto da revista, você vai preparar a sua aula dentro do tema da revista e vai separar aí 30, 40 minutos no máximo. 30, 40 minutos de conteúdo para trabalhar a sexualidade na ética cristã. Amém? Porque você vai precisar de um tempo durante a aula, antes da aula e depois da aula, para fazer algumas dinâmicas. No início, por exemplo, o que eu recomendo? Principalmente adolescente e jovem, prepare um ambiente, coloque uma sala com uma música. Quando eles chegarem já vai ter uma música motivacional, uma música alegre. Coloca ali uma água, um suco, um refrigerante, um coffee break, coloca ali umas guloseimas, uma balinha, coloca água para eles não ficarem indo ao banheiro, recepcione eles com alegria, faça uma dinâmica no início, uma dinâmica no final, sabe? Ore por eles, pergunte como é que foi a semana deles, interaja com eles, não se preocupa somente com a revista. A revista é importante, na verdade, é um elemento mais importante da escola bíblica, mas sem os nossos alunos lá, sem a felicidade deles, sem eles estimulados, sem eles ativos, a gente pode perdê-los no próximo trimestre, no próximo ano, tá? Então a gente recomenda essas coisas. Se prepare antes, ore por cada um deles, incentive e ligue para eles. Se na igreja tiver grupos de adolescentes, peça para o superintendente aí gravar, para você gravar um áudio, né, incentivando ele. Gente, ó turma, próximo domingo, escola dominical, quero convidar todos os adolescentes para estarem conosco. Vai ser uma aula maravilhosa. Nós vamos falar sobre esse tema. Eu preparei uma lembrancinha maravilhosa para vocês. Eu quero convidar todos os adolescentes da nossa igreja a estarem presentes na nossa escola dominical. Nós vamos ter aqui uma lembrancinha para aqueles que vierem, aqueles jovens ou adolescentes que não faltar nenhuma lição. Nós, os professores, nos organizamos para estar aqui sorteando uma revista, um livro, um presente, uma lembrança. Incentive eles a estarem na escola bíblica, tá? Que Deus possa te abençoar. Lembre-se que nesse canal a gente tem gravado lições tanto para os adultos, nós temos gravado lições para os nossos jovens e nós temos também gravado lições para os nossos adolescentes, que foi essa aula, tá? Então você que tem grupos da EBD aí na sua igreja, compartilhe essa mensagem, compartilhe esse canal aí, tá bom? Para que mais pessoas aí da sua igreja, mais professores possam aí poder receber esse material aí para poder ajudar na confecção da sua aula, tá? Então a gente também pede, você deixa um joinha aí nessa mensagem, nesse canal, para que o YouTube possa impulsionar essa mensagem e levar ela para outras pessoas, para outras igrejas, para outros professores, para abençoar a vida das pessoas. Tá bom, meu querido? Deus te abençoe. Lembre-se sempre que juntos nós somos mais fortes. Fique com Deus.